pessoal, módulo 1 de Química, dando continuidade ao nosso tema, que é cinética química. Hoje vamos falar um pouco sobre fatores que influenciam na velocidade da reação. Existem fatores ou agentes que podem aumentar a velocidade da reação ou que podem diminuir a velocidade da reação, ou seja, tornar a reação mais rápida ou mais lenta. São agentes, normalmente agentes físicos, mas pode acontecer de ter agente químico também. Nós vamos ver com calma esses agentes, tá? Ou fatores que influenciam na velocidade da reação. Então, estamos começando a nossa aula de hoje. Bom, o nosso tema está aí, fatores que influem na velocidade da reação. Fatores ou agentes, ok? Muito bem. Uma reação química pode ser mais rápida ou mais lenta, conforme fatores ou agentes possam atuar nela, atuar na reação. Esses agentes atuando na reação aceleram a reação, ou seja, tornam ela mais rápida, ou desaceleram, tornam a reação mais lenta. Quando eu digo mais rápida e mais lenta, eu estou dizendo em termos de velocidade. A reação ocorre com uma velocidade maior, então é mais rápida. Ou uma reação tem uma velocidade de transformação mais lenta, então ela tem uma velocidade mais baixa. Muito bem, vamos ver o que nós temos aí. Os principais fatores que influenciam. Vamos ver quais são os principais agentes ou fatores que vão influenciar na velocidade da reação. O primeiro deles é a colisão entre as moléculas. Claro, colisão entre as moléculas reagentes, porque quando a gente realiza uma reação química, nós temos que saber, ter em mente que nós estamos colocando para reagir são as moléculas das substâncias reagentes. Até porque não existe produto. Se existe produto, não precisa de reação. Já tem o produto. Então, se nós queremos o produto, nós temos que reagir, fazer a reação química das moléculas reagentes. É muito importante a colisão entre essas moléculas. Só que essa colisão ela tem que ocorrer de forma eficiente. Quanto mais efetiva for a colisão entre as moléculas, melhor é a reação, mais rápida. Outro fator é a energia de ativação. O que é a energia de ativação? É a energia que a gente fornece para que a reação ocorra. Os reagentes, as moléculas reagentes, se dispõem a reagir e, para isso, é preciso fornecer uma energia para que ocorra essa colisão que nós estamos mencionando aqui no item 1. Então, a energia de ativação é a energia que nós vamos fornecer para que as moléculas reajam. Outra questão é a temperatura. Cada vez que nós alteramos a temperatura de uma reação química, nós modificamos a velocidade. De um modo geral, se a temperatura da reação aumentar, a velocidade aumenta, ou seja, fica mais rápida a reação. Se a temperatura diminui, a reação fica mais lenta. Exemplo clássico. Se eu pego um pedaço de carne, compro a carne e deixo fora da geladeira, e outro pedaço de carne semelhante deixo no congelador, é notório, é sabido que a carne que está fora da geladeira vai estragar, ou seja, vai reagir mais rápido na decomposição. Então a temperatura é fundamental. Outro fator importante é a concentração dos reagentes. Substâncias reagentes em alta concentração reagem mais rápido. Um exemplo bem clássico, ainda que não seja de reação, mas que dá uma ideia de rapidez da velocidade em relação à concentração, é o caso, por exemplo, de vocês ou nós, trabalharmos uma roupa suja, colocarmos ela em água e essa roupa com pouco sabão, a sujeira sai com mais dificuldade ou demora mais quando eu tenho pouco sabão. Se eu tiver mais sabão, ou seja, está mais concentrado de sabão, a sujeira sai mais rápido. Então, é uma ideia de concentração. Quanto mais concentrado tiver os reagentes da reação, mais rápida é a reação, porque eu vou ter mais colisões efetivas. Outro problema, outro ponto que nós temos que levar em conta nesses fatores é a pressão em que esse processo de reação química ocorre. A pressão sendo mais alta, causa um efeito de maior velocidade. Menor pressão, menor velocidade.
Mas aqui cabe um detalhe que nós vamos falar posteriormente. Pressão, o fator, o agente pressão, ele só tem influência nos processos em que envolvam gases ou vapores. Para sólido e líquido, pressão não influencia. O outro ponto é o estado sólido. Como o nome está dizendo, é o estado sólido. Características das reações envolvendo material sólido, ok? E por último, a presença de catalisador. O que é o catalisador? É uma substância que, adicionada à reação, vai acelerar, normalmente acelerar a reação. É fundamental em muitos processos a presença do catalisador. Todo mundo sabe, por exemplo, que carro tem catalisador no escapamento. Para quê? Para que os gases que saem do motor, resultantes da queima do combustível, antes de atingir a atmosfera pelo escapamento do carro, esses gases, muitos deles comprometedores, passam por uma câmara que tem catalisador, diminuindo os efeitos nocivos à atmosfera desses gases. O catalisador é um agente, é uma espécie, uma substância, um material que vai melhorar, agilizar, aumentar a velocidade da reação. E nós vamos ver também isso com calma. Vamos adiante. Bom, o primeiro fator, obviamente, é a colisão entre as moléculas reagentes. Colisão, ou seja, colidir. Não adianta colidir, as moléculas reagentes não devem colidir de qualquer modo para que se tenha reação. Há uma maneira mais correta, uma maneira mais precisa, mais exata para que a reação ocorra. Então, olha aqui, as moléculas, quando reagem, precisam colidir entre si. Claro, se uma molécula está em São Paulo, outra está lá no Ceará, não tem reação. Só vai ter reação quando as duas estiverem em contato, ok? Sem contato não há reação. Como é que eu vou fazer a reação entre a gasolina e o fogo, se o fogo está em São Paulo e a gasolina está lá na Paraíba? Não tem que estar junto, em contato, devidamente misturados, numa proporção, claro, adequada. Essa colisão precisa ser efetiva, eficiente, senão ela não se realiza. Agora, o que é uma colisão efetiva em termos de colisão entre moléculas reagentes? Colisão efetiva é a colisão entre moléculas reagentes para que a reação ocorra. Se a colisão não for efetiva, não há reação. A colisão é efetiva, contrário de não efetiva, ela é efetiva quando ela ocorre com duas condições primordiais: energia e posição. Não adianta as moléculas colidirem, baterem uma na outra, se não colidirem, não baterem, não se encontrarem numa posição adequada, efetiva, correta, eficiente para que a reação ocorra. E um segundo ponto é, colaborando com o primeiro, é que essa colisão efetiva, ou seja, na posição, na geometria correta, tem que ter energia para poder quebrar as ligações originais e formar novas ligações. Vamos ver isso. Olha aqui, aqui tem um esquema aqui. Um exemplo foi do hidrogênio H2 reagindo com iodo I2 para produzir um complexo intermediário, que nós vamos chamar isso de estado intermediário, e eu não tenho mais nem H2 nem I2, eu tenho uma mistura dos dois colidindo, para depois dar finalmente o produto desejado, 2HI. Essa colisão ocorreu numa posição correta. O H colidindo com o I de cima e o H de baixo colidindo com o I de baixo. Essa colisão teve que ocorrer na posição ou geometria correta e com um impacto, uma energia, uma força tal para que primeiro elas se encontrem e nesse impacto a energia faça com que eles se rompam, o H rompa com o H e o I rompa com o I. É a energia necessária e suficiente. Aí cada H sai com seu I, HI e o outro HI. HI, HI, 2HI, certo? Então tá aqui, ó, colisão eficaz ou eficiente ou efetiva entre as moléculas de H2 e I2, porque é o que eu tenho, H2 e I2, para dar o HI, ok?
e o estado intermediário ou de transição, que não é nem mais reagente, mas também não é produto. Não é reagente, não é produto, está no meio do caminho, quando ocorre a colisão efetiva. E aqui as moléculas produzidas, ok? Que resultaram dessa colisão efetiva, energia e posição. Vamos adiante. Uma colisão é efetiva quando há quebra das ligações químicas das moléculas reagentes. Ó, molécula reagente, molécula reagente. Quando houve a colisão na posição e na energia, quebrou HH e I. Ó, o H separou do H e o I separou do I. Ficou uma nova ligação, HI, HI. Então precisa de energia. Tá certo? Então, o que é? Para isso, nós temos duas condições. É necessário que a colisão ocorra na posição correta. A geometria. Não adianta colidir de qualquer jeito. Senão, não adianta. Tem que colidir na posição correta entre as moléculas reagentes. A primeira molécula reagente, H2, e a segunda molécula reagente, I2, para poder ocorrer o estado ou de transição ou intermediário e os produtos formados. Bom, esse é o primeiro ponto, na posição correta. O segundo aspecto, apresentar energia suficiente nessa colisão e assim quebrar as ligações do reagente. Colidiu na posição certa? Colidiu. E daí? Tem energia? Não, então não vai adiantar nada. Tem que colidir na posição correta, na geometria certa e ter energia bastante, suficiente para quebrar as ligações originais e, com isso, formar as ligações dos produtos. Vamos adiante. Conclusão: quanto mais colisões efetivas, maior será a velocidade da reação. Quem me garante a velocidade da reação são as colisões efetivas. E o que é a colisão efetiva? Colisão na posição correta e energia boa, suficiente, grande, para poder quebrar. Então, isso é fundamental. E a colisão na posição correta e a energia correta vão definir os demais fatores. Vamos adiante. Bom, segundo ponto. Primeiro foi colisão e colisão efetiva, agora vamos para o segundo, que é a energia de ativação. Mas o que é a energia de ativação? É a energia que eu vou dar para as moléculas reagentes, para que elas tenham energia suficiente para colidir e colidir bem, colidir certo e realizar a reação. Então é a energia mínima fornecida aos reagentes, tem que ser a energia mínima, mas fornecida aqui aos reagentes. Claro, eu só tenho reagente no início. Necessária para ativar suas moléculas e garantir o início da reação. Então, quando eu dou a energia de ativação, eu estou dando energia para as moléculas reagentes. E com isso, as moléculas reagentes ganham energia, vai aumentar a energia. E aí, com essa energia, elas têm condições de fazer as colisões efetivas. Vamos ver o gráfico conforme falado aí. Olha aqui, ó, o gráfico energia e o tempo, o caminho da reação. Olha o reagente. Eu vou fornecer energia para os reagentes, cada vez que eu vou aumentando a energia, ele vai subindo no gráfico, subindo, subindo. Quando ele teve energia suficiente para que as colisões sejam efetivas, aí aqui acontece aquele estado que não é nem reagente, nem é produto ainda, está no meio do caminho, é o estado ativado, que nós chamamos aqui por essa estrelinha de complexo ativado. Isso aqui vai ter uma energia. A energia aqui em cima é a energia do complexo ativado, não é energia de ativação, hein? Energia de ativação é o ponto mais alto, que está aqui, subtraído da energia dos reagentes. É aqui do complexo ativado menos do reagente, diferente do ΔH, que é produto menos reagente. Atenção para isso, tá? Então, toda vez que eu forneço energia para os reagentes, essa energia vai aumentando a energia dos reagentes para que eles cada vez mais consigam colisões efetivas. Quando as colisões efetivas acontecerem, os reagentes vão estar no estado ativado. E aí a reação ocorre direto e sozinha, é só descer o morro. Bom, aqui eu tenho aqui, ó, mais um exemplo, um gráfico, mostrando novamente. Claro que nesse primeiro aqui eu tenho um processo endotérmico, reagente e produto. Mas olha a energia de ativação, sai do reagente até o ponto mais alto, quando começa a reação, porque atinge o estado ativado ou o complexo ativado. Aqui é a mesma coisa, só que aqui eu forneci energia, ele subiu, chegou no alto do morro, que é o ponto da estrelinha ali, que é o complexo ativado.
depois é só descer. Nesse caso aqui, o produto está com energia abaixo do reagente, o ΔH é negativo, o que caracteriza uma reação exotérmica. No gráfico do lado, que é semelhante ao primeiro, eu tenho a energia sendo dada por reagente, fui dando energia para o reagente, até que chegou no ponto mais alto, que é o ponto do complexo ativado, ou do estado ativado. Esse ponto é o ponto onde as moléculas por si só completam a reação, desce o morro para dar o produto. Daqui em diante, a energia agora é desnecessária. É algo como pegar um papel, colocar o isqueiro, acender o isqueiro ou palito de fósforo. Quando o papel começa a pegar fogo, está atingindo aqui, ele vai embora. Não preciso mais ficar com o isqueiro aceso. Vai embora. Ele segue por si mesmo. Ele propaga a energia. E aqui, ó, em relação a esse ponto aqui, tem um comentário. O complexo ativado é uma associação transitória muito instável, com energia superior. A energia máxima de uma reação está no complexo ativado, é o ponto mais alto. Então, o ponto de máxima energia de um processo químico é do complexo ativado, tá? Com energia superior às das moléculas reagentes e produto. Claro, é o ponto mais alto. Tem energia maior que o reagente, energia maior que o produto, independente de qualquer situação. Vamos adiante. Conclusão: quanto menor for a energia de ativação, ou seja, menor a energia exigida, maior a velocidade, mais rápido. Quanto mais energia ele pedir para subir, mais tempo eu vou levar para chegar aqui. Então a velocidade fica mais lenta, a reação fica mais lenta. Quando essa subida é pouca de energia de ativação, mais rápido eu vou chegar no ponto mais alto. Então a reação é mais rápida. Então, energia de ativação baixa, velocidade da reação alta. E ao contrário, energia de ativação grande, velocidade baixa. É o que está aqui em vermelho. Atenção para isso, hein? Continuando. Considere o gráfico. Ó. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. X mais Y dando P. Aí, ó, tem o gráfico. Ó. X mais Y, subiu, 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 chegou aqui em cima, complexo ativado, desceu até P. Ok? Então, reagentes, olha o H do reagente, 20 kJ, olha o H do produto, olha o H do complexo ativado, e do 20 até o 50 é a energia de ativação. Vamos lá, agora responda. Qual a energia do complexo ativado, ou seja, do ponto mais alto? Claro que no ponto mais alto a energia é 50, ok? Então, ó, no ponto mais alto, que é o complexo ativado, não é energia de ativação. Energia de ativação parte do reagente até aqui 50, até na energia do complexo ativado. É uma diferença de onde ele sai até onde ele vai. Não é um valor absoluto, certo? B, qual a energia de ativação? EA. O EA é esse valor que pega do reagente e vai até o ponto mais alto, ou seja, do 20 até o 50. Vamos ver, olha lá. O EA é igual a 30, porque se eu sair de 20 até 50, 50 menos 20, 30. Observe que o EA, a energia de ativação, é sempre positiva, porque eu sempre vou estar dando. O reagente vai ganhar, e ganhar lembra mais, não é perder. Então é mais, ele vai sair de 20, mais tanto, mais tanto, mais tanto, até chegar a 50, ele está ganhando. Só que ele estava em 20, ganhou 30 para 50, então a energia de ativação é 30. Atenção para isso, hein? Bom, e depois na letra C, qual o tipo da reação? De reação? Por quê? Ela é endotérmica, porque há ganho de energia. Ó, ele saiu de 20 e chegou em 32. Se ele saiu de 20 para 32, ele está no lucro, porque ele ganhou 12. Saiu de 20 para terminar em 32, significa que ele teve um ganho real de 12. Qual a energia absorvida ou liberada pela reação? Ou seja, o ΔH. Ó, o ΔH vai ser 32 menos 20, porque nós sabemos que ΔH é o H final, o H do produto, menos o H do reagente. 32 menos 20, como está aqui. Então, ΔH é igual a 12 kJ. Kilojoule porque o gráfico de energia está em kilojoule, não está em quilocaloria. Está em kilojoule. Daí a resposta é em quilojoules. Vamos adiante. Ó, considere o gráfico agora A mais B produzindo C mais D. Olha só. Novamente, ó, A mais B produzindo C mais D. Certo? Olha, estava em A mais B 21. Foi ganhando energia até chegar em 38. Claro que a energia do complexo ativado é 38.
ponto de máxima energia. E da energia de ativação é só subtrair. E o ΔH é produto reagente. Nesse caso é um processo exotérmico. Vamos ver aqui o que nós temos. Agora responda. Qual a energia das moléculas reagentes e das moléculas produtos? Das moléculas reagentes é 21. E o produto é 13. Vamos ver isso. Ó, das moléculas reagentes, 21 quilocaloria, porque agora não está em quilojoule, está em quilocaloria. O reagente tem 21, a molécula reagente 21 quilocaloria. E molécula dos produtos 13, olha. Tá certo? B, qual a energia de ativação? A energia de ativação é esse patamar do 21 até o 38. Ou seja, 38 menos 21 que dá 17. Então, é 17 quilocaloria. E já o valor da energia do complexo ativado, ou seja, do ponto aqui mais alto da estrelinha, é 38. É o valor dele, que está aqui, ó, 38 quilocaloria. E na letra C, qual o tipo da reação em questão? Porque é óbvio que essa reação é uma reação exotérmica. Ele saiu de 21 e terminou com 13. Então ele perdeu aí 8. Quem está com 21 de saldo, vai no mês seguinte ver que o saldo está 13, gastou, saiu 8. É isso que nós vamos ver agora aqui embaixo. ΔH é o final 13 do produto, menos 21 do reagente, início. Está aqui, ó, 13 menos 21. 13 menos 21, subtrai e dá o sinal do maior, menos 8 quilocaloria. Menos 8 quilocaloria. Quilocaloria, repito, porque o gráfico expressa a energia em quilocaloria, não é quilojoules, hein? Ok? Então é isso, ok? Agora aqui, um outro fator. Primeiro fator, as colisões. Segundo fator, energia de ativação. Terceiro fator, temperatura. E aí é bem claro, o aumento da temperatura favorece o aumento da velocidade da reação. Clássico, se eu cozinho um alimento a baixa temperatura, demora mais a cozinhar. Se eu cozinho o mesmo alimento na temperatura mais elevada, vai muito mais rápido. Então, o aumento da temperatura favorece o aumento da velocidade. Temperatura aumentou, velocidade é mais rápida. A reação tem velocidade maior. Caiu a temperatura, diminuiu a temperatura, a velocidade é menor, tende a diminuir, ok? Significa então que cada vez que há aumento da temperatura da reação, mais rápida ela se torna. A explicação está relacionada com o aumento das colisões efetivas. Como? Se eu aumento a temperatura, as moléculas ficam mais agitadas, têm mais colisões efetivas, porque tem mais energia, inclusive energia de ativação. Ok? Então, aumentou a temperatura, aumenta a energia. Energia das colisões, porque aumenta a energia das partículas reagentes, moléculas, íons, átomos, o que tiver reagindo. Ok? Bom, vamos adiante. O aumento da temperatura aumenta o número de colisões entre as moléculas reagentes, aumentando também o número de colisões efetivas. Se eu estou aumentando a temperatura, as partículas dos reagentes têm mais energia. Tem mais energia, inclusive, para ter colisões efetivas. E com isso, torna a reação mais rápida. Maior velocidade, como está escrito aí. Então, por exemplo, se na reação eu tenho uma reação genérica aqui, A mais B produzindo P, apresenta a velocidade V1 igual a x. Então, se aumentarmos a temperatura da reação, sua velocidade será maior que x. Claro, eu aumentei a temperatura, a velocidade será maior. Se V1 era x, a velocidade com aumento da temperatura vai ser maior que x. Aumentou a temperatura, aumenta a velocidade da reação. E ao contrário, diminuiu a temperatura, vai diminuir a velocidade da reação. Ficou claro, né? Bom, uma outra ideia aqui. Dada a reação A mais B produzindo produtos, cuja velocidade é V igual a x, na temperatura de 25 graus. Repete-se a reação A mais B produtos, obtendo-se a velocidade y, agora na temperatura de 40. Olha, de 25 para 40 eu aumentei a temperatura. Qual a maior velocidade da reação, x ou y? É claro que é y, porque justificando a velocidade da reação de 40 graus é maior que a y. Aumentou a temperatura. Então, justificando. Por que é y? Porque a velocidade de y igual a y ocorre numa temperatura 40, que é maior que 25, ocasionando maior velocidade. Ok? Aumentou a temperatura, aumenta a velocidade da reação. Ok, pessoal? Então é isso. Até a próxima aula
e qualquer coisa passe um zap para mim. Obrigado.